Vamos retornando agora. Nós vamos passar para o assunto conexões entre os centros vitais. Então, é bom que a gente preste assim, bastante atenção, que eu trouxe de uma maneira bem simplificada para que nós pudéssemos entender, mas depois é bom que possamos pegar e estudar novamente, até para fixar mesmo tudo que for colocado aqui no dia de hoje. Então, nós vamos começar exatamente por esse capítulo 9. Há mais ou menos 170 anos que esse livro foi publicado. Quer dizer, há mais de 170 anos, né, que esse livro foi publicado, e nós temos 10 anos que esse livro foi traduzido para o português. E é um livro excelente, mas é preciso que a gente consiga entender e compreender a literatura, compreender tudo que está sendo dito, exatamente porque a época em que ele foi escrito, se nós lermos hoje, nós vamos ter uma outra compreensão com todos os estudos que nós temos feitos em relação a magnetismo, a técnicas que nós estamos utilizando. E devido à denominação que eles dão a determinadas técnicas, né, aí confunde um pouco a nossa cabeça. Então, a gente precisa parar, analisar e entender tudo que está sendo escrito, né, em termos do que está sendo utilizado, porque nós podemos usar muitas coisas que estão colocadas nesse livro. Então, é um livro muito rico, é um livro assim que todo magnetizador deveria de ter, porque ele realmente é um livro muito bom. Então, nós começamos com esse capítulo 9, na página 217, 218, que vem com o seguinte texto. Frequentemente sucede que uma enfermidade muito grave no fígado, ou no baço, ou de qualquer outra víscera do abdômen, não venha desacompanhada de dores nesses órgãos. Porém, produz dores de cabeça, ou oftálmicas, ou dores de ouvido, ou aparências de uma enfermidade no peito. Bom, só essa primeira frase, né? Frequentemente sucede que uma enfermidade muito grave no fígado ou no baço já pode nos chamar atenção. Por quê? Uma enfermidade no baço, sendo tratada por um magnetizador, ele precisa ter muito cuidado, porque ele pode entrar no eixo do esplênico. E se ele vai tratar o órgão, né? Ele não pode entrar no esplênico, ele teria que tratar somente a parte, só o baço, e não mexer no esplênico. Então já começa uma situação para a gente parar e analisar aí, tá? Eu fiz inclusive algumas anotações para poder levar direitinho para vocês. Mas também vem dizendo o seguinte, olha, que vem desacompanhada das dores nesses órgãos, mas produz dor de cabeça e dor ou oftálmica, ou dores no ouvido, ou aparência de uma enfermidade no peito. A gente começa a se indagar com um monte de coisas, né? O problema está no fígado, no baço, eles não sentem dor, mas aí tem a dor de cabeça, tem a dor oftálmica, também tem a dor de ouvido. O assunto vai ficando mais complexo, não é isso? Então, devido a essa complexidade que a gente vai vendo, aí é que temos que parar e raciocinar como que as coisas acontecem. Então, se a pessoa, né, ela está tendo um problema no fígado, no baço, na parte abdominal, e ela não sente dor absolutamente alguma. É comum disso acontecer? É comum isso acontecer. Exatamente porque quando alguma coisa não vai bem em nosso organismo, né, não necessariamente precisamos sentir a dor. Mas algum outro lugar vai sinalizar que a coisa não está boa.
Então, é preciso já ficar atento e começar a procurar para descobrir o que está acontecendo, certo? Mas também vem falando que produz a dor de cabeça e oftálmica, né? E tem aparência de uma enfermidade no peito. Termina assim. Mas pode ser que exista, então, uma enfermidade no fígado ou no baço, certo? Pode ser que exista isso aí. Mas o que tem a ver fígado com baço, com a oftálmica, com dores oftálmicas? O que tem a ver? Vamos guardando aí. Não temos a resposta ainda. Aí, ele traz assim, Deleuze traz assim. As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Dirigem vossa ação e ainda podem indicar ao médico os remédios que necessita empregar para auxiliar e favorecer o trabalho da natureza excitado pelo magnetismo. As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. O que vocês acham que pode ser as correntes? Vamos lá, vamos ler de novo. Para pensar, gente. Exatamente para pensar. As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Dirigem vossa ação e ainda podem indicar ao médico os remédios que necessita empregar para auxiliar e favorecer o trabalho da natureza excitado pelo magnetismo. Tato magnético. Está vendo como é que é só uma questão da gente parar, analisar e perceber como é que as coisas podem funcionar? Entenderam? As correntes. Quando a gente vê assim as correntes, né? Aí a gente imagina o quê? Vamos colocar o paciente assistido, como vocês queiram chamar, numa maca, e vamos ficar em volta, fazendo uma corrente de bons pensamentos, dando a mão para fazer uma corrente, entendeu? Quando não seria isso, né? Então, o termo que ele utiliza para tato magnético, sendo as correntes vos conduzem até o lugar. Realmente, o tato magnético ele vai nos conduzir até onde reside a causa dessa enfermidade. Então, ali nós vamos descobrir o que é, certo? Agora, é necessário também que a pessoa esteja fazendo um tratamento médico? É necessário também. Nós vamos até mais adiante saber o porquê dessa necessidade, certo? Então, o tato magnético ele vai sinalizar aonde tem alguma coisa errada para nós. Ele vai nos levar até onde está a causa dessa enfermidade e onde a pessoa está com este problema localizado. No caso, nós vimos no slide anterior que a pessoa está com um problema nos olhos, né? Mas ela sente uma dor no fígado, ela sente uma dor nos olhos e está com um problema no fígado. O tato magnético vai dizer para nós exatamente como é que essa coisa vai funcionar. Então, na época, os médicos, eles utilizavam muitos magnetizadores para comprovarem o seu diagnóstico, porque eles não tinham, naquela época, como nós temos na atualidade, toda essa quantidade de exame que pode ser feita, né? A ressonância, a tomografia, os exames de sangue, coisas assim maravilhosas que nós temos com a ciência hoje em dia, né? E lá não acontecia isso. Então, os médicos pediam que os magnetizadores pudessem comprovar para ver se seria isso mesmo. Ao mesmo tempo, né, que os próprios magnetizadores pediam para que os médicos pudessem atestar se eles estavam certos quando fizeram o tato magnético, fazendo o diagnóstico de determinadas pessoas.
Então, eles trabalhavam, né, em comum acordo. Seria uma via de mão dupla aí. Um ajudava o outro, certo? Então, a gente não pode... tem um outro slide agora aqui, calma aí. Devagar, porque eu fiz mais anotações aqui para não perder. Aí, nesse slide, ele diz assim, a isso é que se dá o nome de corrente. As mais das vezes, não se adquire a faculdade de senti-las até depois de um tempo, mais ou menos longo, porém, quando se tenha reconhecido, se as correntes naturalmente se as segue naturalmente, magnetiza-se por instinto. O que ele quer dizer com isso? A partir do momento que nós percebemos o tato magnético e que nós descobrimos o que está acontecendo, logicamente, todas as pessoas que chegam para nós, elas vêm com um diagnóstico. Trazem, inclusive, um exame, comprovando, às vezes, né? Eles trazem isso. É uma coisa instintiva nossa. Fizemos o tato magnético e começamos a trabalhar, porque é um ato natural do trabalho, porque já temos um diagnóstico preciso, já está batendo exatamente com o que foi dito, está batendo com o que estou sentindo. Existe até uma forma, né, de tato magnético que chama-se duplo cego, que a pessoa não sabe o que o outro tem. Então, ele vai examinar todo o paciente, fazendo tato magnético não só nos centros de força, mas também pelos órgãos, e ali vai percebendo tudo o que está acontecendo. Faz as anotações numa ficha e depois, então, passa para o coordenador, que vai ver se realmente está acontecendo aquilo ali, se procede tudo que ele percebeu através do tato magnético com que o relato, com a queixa que foi trazida para ser tratada conosco. Então, é muito interessante tudo isso. Então, é tudo um ato muito natural, muito instintivo, né? Então, quando a gente consegue, através do tato magnético, fazer um diagnóstico, naturalmente nós vamos trabalhando e a coisa flui muito boa. Agora nós temos o capítulo 2 da página 37 desse livro, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. Não esqueçam o nome desse livro. As fricções magnéticas se empregam vantajosamente nas dores dos membros. Nas enxaquecas, quando a dor é muito grande e há ardor. Depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo, que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado e que separando e sacudindo vossos dedos, podeis expulsá-lo, que é o que efetivamente vereis verificar-se. As fricções magnéticas. Vamos lá. Novamente, conseguimos, né, chegar ao tato magnético com as correntes. Então, se nós lermos direitinho isso aí, as fricções magnéticas... nós estamos trabalhando como magnetizador. Tem a ver com passe, claro, né? Então, mas eu quero saber o que seria as fricções magnéticas. As fricções magnéticas se empregam vantajosamente nas dores dos membros, nas enxaquecas, quando a dor é muito grande e há ardor. Depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo. E vossas mãos têm algo desse fluido mesclado e que, separando e sacudindo vossos dedos, podeis expulsá-lo. Está mais difícil, né? Os? Quem mais?
As fricções magnéticas seriam os circulares. As fricções. Com o toque, exatamente. Só que eles trabalhavam com o toque. Então, após eles fazerem, né, esses circulares, aí eles faziam os dispersivos. Mas só que aquela coisa assim, era uma coisa, acredito que fosse mais ou menos alguma coisa ligada a isso aí. Então, esses circulares, eles eram feitos muitas vezes exatamente com os toques, os quais pediam os dispersivos ao final, porque aí vai ficar exatamente o fluido necessário, né, para que aquela enxaqueca fosse curada. Certo? Cada um ficou com um slide em branco. Então, se a causa da enxaqueca reside no estômago, só esse procedimento não terá grande êxito. Será necessário agir sobre a dita parte. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, deve-se levá-lo para baixo e reiterar os passes sobre as pernas e sobre os pés. Então, Deleuze coloca aqui para a gente, né, que para a gente perceber que existe um problema já com as interrelações, porque quando ele fala, né, dessas levá-lo para baixo, reiterar os passos sobre as pernas e sobre os pés. Ele já vem falando sobre os arrastamentos que precisa ser feitos, né? Exatamente porque só o procedimento não terá grande êxito. Se a causa da enxaqueca reside no estômago, então parte-se para fazer um outro procedimento. Então, qual seria a outra técnica utilizada? Seria a técnica do arrastamento, certo? Então, nós temos aqui as relações diretas e as relações indiretas. As relações indiretas é exatamente essa. A dor no ouvido que a pessoa sentia e a dor nos olhos, ela tem a ver com que centro de força? O frontal. Nem laríngeo, nem esplênico, nem o humeral. Frontal. Tem a ver com o frontal. Está localizado nessa região. Ouvido e olhos tem a ver exatamente com o frontal. Então, é uma relação indireta entre os centros vitais. E aí vamos mais abaixo um pouquinho. O frontal que mexe com esses órgãos, com olhos e os ouvidos. E o esplênico também. Então, nós temos a pressão no peito, mas temos uma dor gástrica. Tem uma parte do fígado e a parte do abdômen, certo? Baço. Lembra que nós começamos tratando baço, fígado? Então, temos aí uma relação indireta. Frontal, temos ouvido, olhos, e temos a parte do esplênico com os órgãos também. Então, é uma ligação indireta. Aí nós vamos entender por que a ligação indireta. Porque aí nós temos as relações diretas. As relações diretas entre os centros vitais é exatamente o coronário com o frontal com o laríngeo com o cardíaco com o esplênico com o gástrico com o genésico com o básico com o mengmen e o mengmen com o humeral. E chega até o coronário novamente. Por quê? Um apoia o outro em seu funcionamento.
Se não houver o apoio de um com o outro, um provavelmente não vai funcionar sozinho. Então, é necessário que haja o apoio de um com o outro. Por exemplo, o gástrico está funcionando e o esplênico precisa estar também funcionando, apoiando o funcionamento do gástrico. Se acontece do gástrico funcionar e o esplênico resolver não trabalhar, não vai funcionar o gástrico nesse momento. Ele não tem como funcionar sozinho. Então, ele precisa sempre do apoio do esplênico. É um pouco complexo, vocês vão ver que é uma coisa meio complexa, é profundo e a gente precisa estudar muito. Mas é muito, para a gente poder entender tudo isso, né? Então, o pesquisar, o estudar, né? O avaliar tudo, entender, compreender o que essa literatura do Deleuze quer dizer é muito importante para nós, para a gente poder entender e trabalharmos de acordo, porque a gente precisa ter responsabilidade com aquela pessoa que está ali deitada, que veio, que se entregou, que confiou a casa, confiou no trabalho do magnetismo e está confiando no magnetizador. Então, se a gente se predispõe a vir trabalhar na casa espírita como magnetizador, a gente precisa entender e saber o que está fazendo. Porque a gente quer o bem daquela pessoa que está ali, mas se nós não soubermos fazer, o nada pode acontecer, mas também pode acontecer algo de errado e a gente prejudicar mais ainda aquele que está à nossa frente. Certo? Aí nós passamos para quando um trabalha no modelo 2 em 1. No caso, o esplênico e o gástrico como centros de força. Então, se nós tivermos, que foi o que eu falei, só o gástrico trabalhando e o esplênico zero, não vai funcionar. Então, não tem como o gástrico funcionar sozinho, certo? O esplênico ele vem junto exatamente para apoiar e dar suporte ao gástrico ou nada feito. Isso aí eu já coloquei para vocês, mas não mostrei o slide. Mas por que o gástrico pode alguém usinar somente pelo gástrico? Somente pelo gástrico. Aliás, somente pelo esplênico. Ele não pode usinar somente pelo esplênico, porque exatamente precisa do apoio. Se o gástrico e o esplênico não fizer nada, simplesmente não vai se mexer. O gástrico não mexe, não vai acontecer, não tem trabalho nenhum. Então, esse modelo 1 é igual a 2, porque os dois precisam estar juntos, trabalhando juntos para que a coisa possa acontecer como um. É um pouquinho complicado, né? Mas a gente chega lá. Então, existem as ligações que pode-se dizer que, assim, os dois são um só. E eles estão ligados mesmo, que é o caso do gástrico com o esplênico. Eles estão ali ligados, um não trabalha sem o outro. Então, essa é uma ligação direta, onde um centro de força depende do outro como apoio para o bom funcionamento. Certo? Nós só vamos complicando, né? A coisa, vocês estão vendo, né? Só vai complicando. Pensar que é fácil ser magnetizador, não é. A gente precisa estudar as doenças, precisa entender as doenças, precisa saber o que está fazendo, precisa entender o porquê de fazer. A gente precisa de tudo isso. Não é só chegar aqui, pega uma receita de bolo ali com o Roberto, né? Ah, Roberto, é TDM1? Tá bom, Roberto, me dá aqui, tem a prescrição aí para ensinar o TDM1 e começa lá, vamos embora. Mas por que você está fazendo isso? Né? Por quê? Por que trabalha no dorsal? Por que trabalha secundário? Por que depois vira o paciente de frente? Por quê? Para quê?
Por que não faz tato magnético? A gente precisa saber, nós precisamos entender, estudar a doença, a depressão. As doenças que a depressão causa, que as pessoas acabam desenvolvendo, né? Então, a gente precisa entender o que faz e por que faz, porque assim nós vamos ter um trabalho bem organizado e vamos ter um trabalho assim de primeira qualidade. Quando a gente pega só a receita de bolo, a gente trabalha aquela receita de bolo. Então, vai se trabalhar através da vontade uma situação que nós queremos acabar com ela, certo? Por exemplo, exterminar um tumor. A minha vontade vai fazer com que aquele tumor desapareça. Tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Toma aqui, ó. Tem um câncer de mama. As técnicas estão aqui para ser utilizada. Ah, então tá bom, eu vou fazer. Por que faz sopro quente? A pessoa vai fazer o sopro quente, mas ela não sabe por que ela está fazendo o sopro quente numa mama para desmanchar um tumor. Então, existem várias situações que precisa realmente entender e saber. É importante isso. A gente estuda muito. O magnetizador não pode parar de estudar nunca. Como é que nós podemos entender melhor tudo isso que nós estamos vendo aqui, né? Das relações indiretas, do que nós colocamos. Desde o primeiro slide, o problema no baço, o problema no fígado, que não apresenta dor alguma, mas a dor apresenta-se como enxaqueca, dor de cabeça, né? A dor nos olhos. Como é que nós podemos entender tudo isso? Porque na nossa literatura espírita não se fala absolutamente nada sobre isso. Nada. Então, para que nós possamos entender, vai ser inclusive a próxima aula, mês que vem, o almoço magnético, né? Que nós vamos ter aula sobre a medicina chinesa. Então, dentro da acupuntura, dentro da literatura da acupuntura e da medicina chinesa, é que se tem a compreensão do que nós estamos vendo agora. Aí nós vamos entender, porque eles têm toda uma ligação, né, com os órgãos, com o centro de força, coisas que a gente acha que não tem nexo nenhum, mas a medicina chinesa vai explicar no mês que vem para vocês. Para a gente, né? Enfim, nós então passamos aqui, vamos ver se passou. Então, nós temos novamente aí a visão dos centros vitais e frontais e dorsais, tá? Só a nível de visualizar realmente e reforçar tudo que nós vimos até agora. E temos aqui o verso e o reverso dos centros vitais, a necessidade de perceber o fluxo e o refluxo, né? Que a gente tem aqui. Como nós podemos trabalhar, ó, do coronário, aí descemos, fazemos o fluxo e refluxo, né, dos centros vitais. E chegamos, então, até ao anterior, ao reverso do coronário. O reverso do coronário, ele está localizado no períneo. Tá? No homem, é entre a bolsa escrotal e o ânus. E na mulher, entre a vagina e o ânus. Como trabalhar um paciente que precisa equilibrar, né, o reverso do coronário? Coloca-se o paciente em posição fetal, de lado, em posição fetal. Trabalhamos, então, com dispersivos no coronário e no períneo. Ajuda muito na questão de pessoas que têm tonteiras, que não conseguem se equilibrar, que se utilizam de bengalas, né? E em um único tratamento, a gente já começa a perceber essa diferença. A pessoa fica meio zonza, ou fica meio cambaleante, assim, não consegue, precisa do apoio da bengala para usar. E o tratamento feito através do períneo, quer dizer, o equilíbrio do eixo, né? É um eixo, vamos botar assim, o coronário e o períneo.
Então, se dispersa aqui e se dispersa aqui, ao mesmo tempo, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Né? Mas isso não é para ser feito somente uma única vez. São várias vezes em uma única sessão. E aí a pessoa, quando sentar, terminar, né, recebeu o passe, ela sentou, levanta, vai ficar melhorzinha, ainda damos os perpendiculares, ela vai estar ótima, muito provavelmente vai sair até sem a bengala. Então, tudo é o equilíbrio. A gente começa a ver, né, que o quanto a gente é ajudado com esse reverso. E as pessoas podem caminhar até sem as suas bengalas mesmo, né? Aí chegamos no reverso do umbilical. Então, nós temos um umbilical que é na altura do umbigo, um pouquinho abaixo, atrás dele, aqui assim, né? Temos um umbigo, aqui, o que chamamos de Meng-Men. E aí, esse nome, nós também não temos no meio espírita, mas nós temos esse nome numa literatura oriental. Então, tudo que a gente não encontrar na literatura espírita, a gente busca mais um pouco, porque nós vamos juntar uma coisa com a outra, vamos tendo o entendimento, né, e vamos tendo a compreensão de tudo que está sendo colocado para que melhor possa ser trabalhado. No caso da cura da depressão, né, que a gente trabalha com a pessoa que tem depressão e que ela tem pânico, nós trabalhamos com o umbilical e o reverso, que é o Meng-Men. Nós trabalhamos ali, aliás, o reverso umbilical. Né? De que maneira? Nós trabalhamos com a dispersão por impacto, que pega ao mesmo tempo na parte do umbigo e do Meng-Men e dispersamos. Não podemos abrir muito, porque senão nós vamos perder o eixo. Então, nós pegamos aqui certinho, rapidamente, sem concentrar, e levamos. Levamos para trás. Né? Ajuda muito com a pessoa que tem pânico. Até cura mesmo, né? Aqui nós temos o Meng-Men. E partimos, então, para falar sobre o reverso do esplênico. Então, nós temos aqui o centro esplênico, onde a seta azul ela está sendo apontada, é exatamente a entrada do esplênico. E onde a seta laranja está apontada é a saída, né, o sentido de direção da saída do esplênico. Nessa outra visão, nós temos o esplênico de frente, vista pela lateral e pela dorsal, da maneira como é a saída deles, né? Que a gente possa entender também essa saída aí. O que acontece com o esplênico? O esplênico, ele é um centro de força em excelência. Exatamente porque, ligados ao esplênico, nós temos o gástrico, nós temos a parte gástrica toda, né? Baço, pâncreas, os rins, tudo está ligado no esplênico. Ele age como um filtro. Então, ele é, assim, maravilhoso. Ele filtra tudo. Uma pessoa em depressão, ela precisa o quê? Nós começamos com a pessoa no decúbito dorsal, não é? E começamos trabalhando pelo o reverso do esplênico, exatamente porque precisa de uma filtragem. Quando trabalhamos todo o paciente no decúbito dorsal, e nós viramos ele depois no decúbito ventral, a pessoa vai estar mais suave para ser trabalhada de frente, porque na parte das costas já foi trabalhada uma boa parte. Então, a gente vai vendo, né, que esse centro de força, ele é, assim, fundamental. Se ele não estiver funcionando, a pessoa começa a ter outros problemas, mas ela ainda está assim, está bem,
Mas o esplênico dela não está funcionando perfeito. Mas ainda assim, né, antes que a pessoa chegue a uma depressão, ela pode, então, começar um tratamento e foi percebido que o esplênico não está em bom funcionamento, né, ainda que a pessoa não tenha uma depressão, pode ser feito nela um tratamento do TDM, na parte do esplênico, para que ela possa melhorar nas outras questões. Porque exatamente pode ter outras tantas implicações até que a pessoa chegue à depressão por um mau funcionamento do esplênico. Entenderam? Bom, essa parte eu não aprofundei tanto. Então, viu? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho dessas relações, né, diretas e as indiretas. Vamos relembrar. As diretas têm a ver com um centro de força que liga o outro, coronário, com frontal, com laríngeo do laríngeo, o cardíaco, né? Para o esplênico para o gástrico para o básico, para o genésico para o básico para o menguimém para o humeral, volta novamente ao coronário, certo? Aí são as ligações diretas que necessitam de apoio um do outro, principalmente do gástrico com o esplênico, que não tem como um funcionar sem o outro, né? O esplênico ele tem ligação, inclusive, direta com o cardíaco. Então, não tem como funcionar sem o outro. As ligações indiretas, que teria a ver também com o mau funcionamento dos órgãos, no caso que nós vimos. Baço, o problema no baço e fígado. Mas a dor que se apresentava era dor de cabeça e a dor oftálmica. Então, são as relações indiretas. E estaria ligado a que centro de força? Ao frontal, por causa dos ouvidos e olhos. Onde é que nós vamos encontrar essa explicação? Medicina chinesa. Nós vamos encontrar todas essas explicações dos órgãos e as suas ligações. No mês que vem, vamos ter isso aí. Eu trouxe, para a gente poder entender um pouquinho, para falar sobre a vontade. Porque a vontade nossa, ela é determinante. Ela que vai determinar. Tudo que nós fazemos passa pelo nosso pensamento. E a mola que impulsiona a ação é a vontade. Certo? Sem ela, um tratamento magnético vai ficar impossível de acontecer. Porque a vontade, ela é primordial, principalmente para que a gente desenvolva, né? Desenvolva o tato magnético, desenvolva uma boa relação, ao entrar em relação com o paciente, desenvolve no sentido de trabalharmos muito bem, desenvolve-se uma dupla vista, tudo isso exercitando, mas a minha vontade, ela quer isso. Então, vamos praticar e vamos fazer por onde? Segundo o codificador, vemos o quanto a participação da vontade é importante no mecanismo do passe. Tanto que ele afirmou em um livro dos médiuns, no capítulo 8, tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Nós trabalhamos com o fluido humano. E para que esse fluido humano possa ser bem direcionado, é necessário que a vontade esteja junto, trabalhando. Dada a importância do uso da vontade na magnetização, mostraremos a seguir a opinião de 3 magnetizadores, extraídas da obra de Alphonse Bouet, Magnetismo Curador. La Fontaine. A nossa vontade atua mais sobre nós mesmos do que fora de nós. Produz uma atividade maior no cérebro e em todos os plexos, e daí resulta uma emissão maior e mais intensa na ação. Quanto mais a vontade se exprime com firmeza e continuidade, tanto mais a emissão se faz abundante e intensa. Quanto maior a minha... Não é assim? Quanto mais nós temos a vontade, nós vamos em busca, não é?
Nós vamos buscando, vamos buscando. Quanto mais a nossa vontade em querer que aquele paciente fique bom, ela vai assim, nossa, vai transformar muito mais os fluidos, vou potencializar aquela coisa, né, de nós trabalharmos aquele fluido na pessoa e querer muito e pensar muito e no final termos bons resultados. De Bruno. Os principais agentes de que o homem se serve em magnetismo são a vontade e a atenção. A vontade determina e dirige a ação. A atenção sustenta e aumenta. Pela vontade, o homem imprime sua ação e dirige-a para onde ele quer. Albin Gutier. Sem vontade, não há atenção. Se esta se desvia do seu objetivo, aquela se enfraquece. Uma dirige e a outra esclarece. A vontade dirige e a atenção em tudo vai nos esclarecendo. Certo? Aí nós vamos percebendo todas as coisas. Aí, para finalizar, nós vamos acabar antes um pouquinho. Aqui já estamos no finalzinho. Eu trouxe do Vórtice, de abril de 2009, um trechinho, né, que diz assim: ante esse rico universo de possibilidades fluídicas, dá para perceber o quanto é preciso estudar, observar, comparar, analisar, refletir, permutar experiências, pesquisar, testar e tantas outras coisas mais para que tenhamos uma segurança mínima em nossas práticas de doações fluídicas. E aqui nós temos a bibliografia do estudo de hoje para vocês. Todos esses livros aí. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é exatamente o que eu vim repetindo algumas vezes, né? Que sem estudo a gente não vai fazer nada. E se queremos realmente nos tornarmos magnetizadores, não é uma brincadeira. Vamos ter certeza do que nós queremos, porque depois que a gente entra, começa a trabalhar, e a gente vê assim, não era isso que eu queria. Veja antes de começar. Veja antes de começar. Porque é preciso que a gente tenha certeza, né, de tudo que a gente quer fazer, porque nós estamos estudando para isso. Depois vai acontecer com vocês também a parte prática. Então, se passa pelo estudo, se passa pela prática. Não pode dizer que entrou enganado, sem saber de tudo que estava acontecendo, né? A responsabilidade que nós temos é imensa, porque nós temos uma responsabilidade muito grande com aquele que se encontra ali, que vem e se entrega para nós, de corpo e alma, porque ele quer ser curado, quer ficar bem, quer melhorar, quer ter uma qualidade de vida melhor. Ele acreditou na casa, acreditou no trabalho do magnetismo, está acreditando naquele magnetizador que vai tratar dele. A responsabilidade no trabalho é muito grande. Aliás, acho que a gente tem que ter responsabilidade com tudo, né? Mas quando se trata com a vida do outro, a nossa responsabilidade, ela aumenta. Então, eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês se tornem excelentes magnetizadores, excelentes estudiosos e pesquisadores. Porque sem isso, sem essa pesquisa, né, sem o estudo, sem o aprimoramento, sem o exercitar, sem praticar, sem fazer absolutamente nada, ficarmos só com receitas de bolo, podem ter certeza, o nada vai acontecer. Onde não existe nada, o nada acontece. Acho que nós temos ainda alguma coisa, né? Embora eu tenha finalizado. Finalizamos. Perguntas? Temos perguntas? Em que momento nós estamos começando do zero? Podemos imaginar algo de pesquisa própria? Em que momento nós, como magnetizadores,
estamos começando, em que momento nós que estamos começando do zero como magnetizadores, podemos imaginar e pensar em pesquisas. É muito fácil. Se você tem um bom coordenador, você vai começar a pesquisar as doenças que você vai tratar. E você vai ter aulas para você saber como lidar com aquela doença. Você participará de grupos de estudo, que vai fazer com que você pesquise e entenda um pouco mais. Também pode ser criado um grupo de pesquisas de doenças, as ligações que são feitas entre os centros de força, para se poder, então, direcionar o melhor tratamento para aquele paciente, a que você pode estar tratando, que outra pessoa possa estar tratando também. Um centro de pesquisas para isso aí, entendeu? Então, existem N situações que possa acontecer, né, em pesquisar e se esclarecer. E para melhor trabalhar. Alguém mais? Eu entendi que você falou sobre o sinergismo, não sei, aquela relação, né, dos centros. Mas é só nesses dois casos, ou foi só um exemplo para o assunto, ou só nesses dois casos que há isso? Não, eu dei um exemplo. Você diz o quê? Da questão do fígado com o baço, o problema da dor nos olhos e nos ouvidos? Sim, existem outros centros. Foi um exemplo que até dentro do próprio livro é um caso que está sendo trazido, entendeu? Como é que pode ser tratado? As correntes, por exemplo, através do tato magnético, vai se identificar. A pessoa pode não ter nenhum problema nos olhos, nada nos olhos, é assintomático, mas ela pode ter um problema no fígado. Mas o fígado, por não doer, então, em algum lugar, vai sinalizar que não está bem. Entendeu? Então, tem que pesquisar, tem que procurar saber o porquê, uma vez que não dói. Em algumas situações, a dor é em último caso. Quando sente a dor, a coisa já está para lá de avançada, não é? Em algumas situações acontece isso. Esse caso específico, né, do fígado e olhos, dentro dos tratamentos para problemas oftálmicos, a gente utiliza, muitas vezes, a imposição conjugada, fígado e a região dos olhos. A região dos olhos. E tem um resultado muito, muito melhor. Aí dispersa os olhos ainda com a mão no fígado. Isso. E depois, ainda assim, se a pessoa não melhorar, se a questão for puramente de visão, né? Pode também ter um problema puramente de visão, ou também não ser o problema de visão, o problema ser exatamente no fígado, você traz, se for da visão, traz um arrastamento dos olhos, que vem até o fígado, e do fígado vai até depois dos pés. Também pode ser feito depois que tratar os olhos, se o problema for os olhos, tá? Então, depois que tratar os olhos, aí faz o arrastamento até depois dos pés. Perguntas? Nesse caso que você comentou agora sobre os olhos, tem muitos diabéticos que têm problemas de visão. Então, no caso, não seria interessante também tratar o baço e o pâncreas? Mas o diabético, ele é todo estudado. São as doenças que a própria diabetes causa. A diabetes causa N doenças. Uma delas é a cegueira. Dentre todas as que são causadas. Cegueira, má circulação, a impotência. São várias situações que... Mais uma vez, a importância do tato magnético. Do tato magnético, para poder desenvolver isso aí. A doença. E da dor física, mas também acho que é importante a gente falar um pouco do sentimento, né? Da raiva, da coisa também que pode estar junto com isso, né? Porque se a pessoa também trabalhar, por exemplo, da vista, de repente a pessoa tem muita raiva acumulada, alguma coisa assim, fígado, vista, tudo também é um conjunto, né? Desde o início nós vimos o quanto que o nosso comportamento ele influi, né? O que é pernicioso, o que é feliz para os centros vitais, e isso não só para que a gente possa trabalhar como magnetizador,
mas como um ser humano normal, numa vida, no nosso cotidiano, para que não possa adoecer, porque tudo influencia em tudo. Tudo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa maneira de lidar com o outro, o emocional, tudo se influencia em tudo, né? Mas a gente pode melhorar tudo isso? Lembra que nós vimos, né, as coisas benéficas, o contrário, né? O que seria ruim para um centro de força, o que seria benéfico. Se nós fizéssemos tudo benéfico, estaríamos super bem. Mas como não estamos, precisamos trabalhar com magnetismo para ajudar e para nos tratar também. Tem uma questão, né? Um paciente tinha um problema de pele, né? E normalmente, muitas das vezes, o problema de pele tem a ver com laríngeo, tem uma relação com laríngeo. E esse paciente ele tinha uma característica que ele falava muito palavrão. Palavrão, laríngeo, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí a gente tem que orientar, né? Porque a questão não adianta a pessoa vir, né, tomar o passe, e aí chega em casa, né, despeja na mulher, né, e volta, né, toda aquela questão. Então é necessário que haja uma mudança também de comportamento. A reforma íntima, orienta, né? A reforma íntima. E aí o espiritismo entra, né, como ciência irmã, né? Uhum. Exatamente, porque a dor ensina muito, né? Como fazer a orientação na conduta moral do paciente? A conduta moral do paciente é muito simples. Nós temos reuniões públicas que a pessoa pode assistir, que ele vai fazer com que ela desperte, não é? Para a sua melhoria. Ela querer modificar também, porque não adianta, né, a pessoa vir fazer o tratamento porque o outro quer. Ou, por exemplo, a pessoa é fumante e ela quer fazer tratamento, mas ela tem problema no pulmão, mas ela quer continuar fumando. Vai ter resultado? Não, não vai acontecer. O magnetizador vai se desdobrar, vai se doar o que ele puder e não vai acontecer nada. Então, é a pessoa ter consciência que ela precisa fazer uma mudança na vida dela, radical. Uma mudança mesmo, né? E, para isso, a Casa Espírita tem a parte do Evangelho, tem os estudos, tem o atendimento fraterno, dá todo um apoio, né, para que ela possa participar e participar também do tratamento. Agora, uma coisa fundamental é a vontade. Se ela não quiser, ela não vai conseguir. Não adianta o outro querer, sem o outro estar aberto para mudanças. Alguém mais? Outra pergunta? Outra de novo? Eu achei interessante você falar sobre a vontade do outro e tudo. Só que, assim, a pessoa que tem um vício, não basta só ter a vontade. Sim, a vontade é primordial, ela tem parte dela a vontade. Mas, muitas vezes, não só a vontade para essa pessoa que tem esse vício é o suficiente, porque ela não tem força, né? Sozinha, ela tem incapacidade mesmo química, eu acho até. Existem outros tratamentos que vocês aconselham fora? Por exemplo, porque eu acabo intervindo, porque eu faço vários outros tipos de tratamento, como a cromoterapia, com florais, e esses tratamentos vocês também indicam? Bom, vou responder aqui, que eu estou mais perto. Nós não indicamos, né? Porque, não pela questão, não é nada contra outros tratamentos, né? Nós aqui, a gente trabalha com magnetismo e com os recursos que cada espírito oferece para a gente. Mas nada impede da pessoa procurar outros meios também, né? E a gente diz que o magnetismo é um tratamento complementar. Então, se puder procurar acupuntura, procure, né? Só que a gente não vai fazer uma indicação porque não há uma ligação direta com o magnetismo, só por isso, né? Você quer responder também ou está dentro da mesma linha? O próprio, como ela está falando do vício, né? Que a vontade, mas também pode ter outras tantas situações envolvidas, né? Para que ou tantas outras coisas. Quer dizer, a gente não recomenda. A gente usa os recursos da casa, por exemplo. Usa o recurso da casa, mas não manda fazer assim nada fora. Às vezes é uma obsessão. A gente
pede apoio a uma reunião mediúnica, né? Faz uma evocação para aquela situação, né? Para tentar também de outros prismas, né? Ajudar. E essa questão da vontade do paciente, às vezes, realmente é algo difícil, né? Principalmente no início. O depressivo, por exemplo, ele não tem esperança nenhuma, então ele não tem vontade nenhuma, né? Ele vai chegar ali, quando está em depressão profunda, ele parece um robô, né? Ele chega, deita, ele acha que aquilo não vai dar em nada, e aí, muitas das vezes, quem supre a vontade dele vai ser o magnetizador, porque ele vai acionar a vontade para mudar aquela situação. E aí, ele melhorando, né, evoluindo, progredindo, aí ele passa a ter a própria vontade. Aí a gente entra com o espiritismo, entra com a reforma íntima, entra com o culto no lar. Então, são as questões que a gente pode lançar, né, em prol do paciente. Quer perguntar? Alguma pergunta mais? Em relação os chakras frontais e o reverso, os dois são sentido horário? Ou o reverso seria anti-horário? Sempre sentido horário. Sempre no sentido horário, né? Tem algum mau contato aí. Ou então é a pilha mesmo que está acabando. Então, é sempre o sentido horário. Independente de eu estar trabalhando com a pessoa de frente ou de costas, eu estarei trabalhando com sentido horário. Tá? Mais alguma pergunta? Tem mais? O centro de força laríngeo está ligado ao órgão pele? Por isso que eu entendi. Ou porque vocês souberam de informações que ele, né, falava muitos palavrões e aí associaram, né? Porque como houveram essas erupções na pele, eu fiquei imaginando se o centro de força laríngeo poderia estar ligado. Eu vou responder porque foi o que eu falei, né? A questão no tato magnético de uma pessoa que tinha, por exemplo, afecções na pele, nós percebemos pelo tato que o mais debilitado era o laríngeo. E analisamos também o comportamento do paciente. Ele tinha, na entrevista inicial, ele relatou isso, né? Então, a gente tinha essa informação e muitas vezes o magnetizador nem sabe, né, do que foi falado na entrevista inicial. E ele não sabia, mas ele relata lá na ficha, né, que aí tem as percepções do magnetizador, ele relata lá, olha, o laríngeo tá mal. Aí vai um outro magnetizador, o laríngeo está mal. O laríngeo está mal. Então, você faz uma associação, olha, esse problema muito provavelmente está associado ao laríngeo. E aí você, vendo a informação de que ele utiliza mal o laríngeo, né, aí você faz a ligação. Alguém... Mas, geralmente, o laríngeo ele despenca em tudo quanto é canto. Não só nesse sentido da pele. Mas, em tantas outras situações, o laríngeo pode vir a dar problema. Entendeu? Então, da pele pode vir a dar feridas. Eles descobriram essa situação do mau comportamento da pessoa ter esse hábito do xingamento, mas pode ter uma outra questão também em que o laríngeo esteja com uma deficiência. Então, geralmente, ele dá problema em muitas situações. É de praxe até se examinar bem o laríngeo para ver se como é que ele está, como está o seu funcionamento. Vamos ver se eu acerto perguntar. A gente já viu que os centros de forças eles giram nos dois sentidos, com uma força centrífuga e centrípeta. Que na força centrífuga ele está emitindo energia. Então, por consequência, na centrípeta ele está recebendo energia.
Eu queria saber qual é a relação dos sentidos, se é o horário, se é anti-horário, qual que é uma força e qual que é a outra. Deu para entender, amigo? Quer responder? Eu respondo. Posso? Bom, o centro de força ele gira em apenas um horário. Só. Ele só gira, como nós vimos aqui, só gira no sentido horário. Ele só tem esse giro. Não existe nenhum outro giro para o centro de força. Quando você tem um giro, né, e aí a gente está falando, gente, de um giro de altíssima frequência. Altíssima frequência. Né, uma frequência que a gente não consegue captar. Então, é um giro muito rápido. Né? Nessa rotação, você gera duas forças. Uma força centrípeta e uma centrífuga. São duas forças que agem em todo movimento rotatório. Isso é física. Todo movimento rotatório, qualquer um, né, você gera uma força centrípeta ou centrífuga. Se você olhar, por exemplo, um furacão, vamos olhar para a natureza, como é que funciona. Se você olhar um furacão, ele está passando um furacão aqui, né? Ele encontrou esse objeto aqui, o que ele faz? Ele ejeta esse para o alto. Né? Que força que foi gerada aqui? A centrípeta, não é isso? Centrípeta. Ó, subiu. Então, é centrífuga, não é isso? Centrífuga. Saiu, né, e foi para o alto. Né? Se eu tiver uma folhinha passando lá em cima, né, tá rodando lá, tá girando lá, ele entra lá no alto do furacão, o que vai acontecer? Ela vai para o centro. Que força é essa? Centrífuga. Então, num sentido rotatório, eu tenho duas forças agindo. Uma centrípeta e uma centrífuga. Ok? Agora, no caso do centro de força, né, como a gente viu, agindo à nossa vontade, a gente vai usar o quê? Uma força para emitir. Né? E aqui, quando a gente está captando, qual é a força que vai agir? Okay. É questão de direção, né? Direção, uma é o sentido da força, outra é a direção que ela para onde ela vai. Eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo o seguinte: eu não preciso ter os dois movimentos para ter uma rotação ou outra, uma força ou outra agir, entendeu? Com um giro, mesmo sendo no sentido horário só, eu tenho as duas forças atuando. As duas forças, tanto a centrífuga como a centrípeta. Ok? Existe mesmo, né, algumas pessoas, principalmente médiuns, que veem o centro de força, como o giro é muito alto, muito rápido, dá a impressão que ele está girando nos dois sentidos. Né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, inclusive, tem alguns que relatam que o centro de força acompanha a respiração. Quando você inspira, ele gira no horário, quando você expira, ele gira no outro horário. Né? Mas, se a gente parar para pensar, como é um giro muito rápido, você imagina uma estrutura que está girando, parar para girar para o outro lado. Vocês não acham que vai ter vai despender muita energia para fazer isso? Né? Então, não há necessidade disso. Ele vai sempre girar no sentido horário, né? E aí não há perda de energia nenhuma. Você não tem que parar para depois virar para o outro lado. Né? Então, e agora, é lógico, né, como o médium, aquela questão, né, como o Kardec fala, o médium ele vai ver segundo os olhos dele, segundo o conhecimento dele. Ele olha para o centro de força, vê aquilo girando rapidinho, e aí dá a impressão que ele está girando, indo e voltando. Mas não quer dizer que... Né, porque é a visão dele naquele momento. É uma ilusão de ótica. A gente tem isso, né, com a hélice do avião, não tem a hélice... Parece que ela está girando nos dois sentidos? É a mesma coisa. Tá bom? Faz a prece? Deixa eu só falar uma coisa para ficar bem clara para vocês. Desde o início nós falamos aqui sobre, até foi um dos primeiros slides que vai falando sobre o giro no sentido horário do centro de força, né?
Então, não podemos ter dúvida, é sempre no sentido horário. Também, o reverso do coronário, como muitos pensam, não é o básico, vamos guardar, é o períneo, independente da energia, né? Porque energia, não tem essa da energia densa, nesse sentido. É o reverso, é o períneo, certo? Eu ia também colocar uma outra situação, mas que acabou me fugindo. Então, são detalhes que a gente precisa estar atento, porque num grupo de estudos ou num grupo que nós estejamos, que a gente vai falar sobre alguma coisa, se não tivermos certeza, é melhor a gente não colocar, porque aquele que não estuda acaba saindo repetindo o que ele ouviu, achando que está certo, não é? E não tem depois como se comprovar. Então, vamos ficar com essas lições do dia de hoje, né, para a gente não ter dúvida alguma. Não tem centro de força girando no sentido anti-horário. É a mesma coisa de dar passe, né, dispersivo, é de cima para baixo, sempre. Se fizermos ao contrário, de baixo para cima, vamos causar um dano tremendo a quem está recebendo. Então, é sempre de cima para baixo. Sempre. O sentido do giro é sempre no sentido horário. O reverso do coronário é o períneo. Entre a bolsa escrotal e o ânus, no homem, está o períneo. E na mulher, entre a vagina e o ânus, está o períneo. Então, tudo isso a gente tem que guardar. São 3 coisas bem básicas para que a gente possa aprender a trabalhar e não dar nenhuma informação errada ou equivocada. E, no caso, seria errada mesmo, né? Tá bom? Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa ao estudo de vocês, que eu acho que a gente acaba acrescentando mesmo, né? E foi muito bom estar aqui no dia de hoje, porque quando a gente também está junto, a gente aprende mais ainda, porque estuda muito mais também, para poder trazer alguma coisa além do que a gente já fica estudando, né? A gente acaba estudando muito mais. E agradecer à casa, ao Roberto, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, estando junto dessa casa, né, que é uma casa que eu sempre tive uma afinidade muito grande. Desde a primeira vez que eu pisei aqui, quando nós trouxemos o Jacó, né? Então, foi uma coisa assim, sempre muito boa. Tivemos sempre um relacionamento muito bom com as pessoas aqui. Eu gosto muito do Leôncio. Tenho uma afinidade muito boa com a casa. Então, eu agradeço a vocês, né? E agradeço a Deus também pela oportunidade de estar como uma magnetizadora no dia de hoje, poder trabalhar e ajudar a tantas pessoas. E vocês vão perceber que o magnetismo é uma coisa assim muito boa. É uma doação de amor como nunca. Aquele que está ali que a gente nem conhece. E a gente pergunta, mas como é que é doar esse amor para aquele que a gente nem conhece? Faça o melhor que você puder. Porque o amor por esse que está ali, que a gente nem conhece, é exatamente quando a gente dá o melhor de tudo que nós aprendemos, e que nós aprendemos com muito amor. Então, esse é o amor que nós estamos colocando. Que vocês possam entender exatamente o que eu estou dizendo, para que façam o melhor que vocês puderem com todos aqueles que passarem na maca que vocês estiverem trabalhando. Que seja de muito êxito, de muito trabalho, né, de muitas coisas boas, de muitos bons resultados e muitas alegrias, porque quando vem um resultado muito bom, de uma coisa muito difícil, que a gente não saberia nem como fazer, ou até que não tem mais jeito, e que chega aquele momento da notícia, uma notícia positiva, é de sair lágrimas dos olhos, porque nos emociona e muito. Então, ser magnetizador é uma coisa maravilhosa. Eu amo ser uma magnetizadora. Que vocês possam ter esse mesmo sentimento quando vocês se tornarem magnetizadores e atendentes. Ok? Um grande beijo no coração de vocês. Que Jesus nos ampare a todos. Que os magnetizadores espirituais que estiveram aqui conosco
com certeza, possam nos auxiliar nessa tarefa árdua, que o movimento espírita ainda não dá a mão à palmatória como fazendo parte da nossa doutrina. São duas ciências irmãs que não podem ficar separadas uma da outra, de jeito nenhum. Mas essa pressão vem sendo feita, né, dia após dia, e tudo que se pressiona, que está fazendo a pressão, um dia estoura. E aos poucos, tudo vem sendo assim comprovado. É uma casinha que pipoca aqui, é uma outra com um trabalho menor ali, é uma outra com um trabalho maior aqui, e assim nós vamos conseguindo chegar aonde nós queremos, porque quando explodir de verdade, quando as pessoas perceberem o magnetismo é algo assim, tem nem palavras para dizer, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já passei, por tudo, inclusive, que eu já tratei. Os resultados foram tão positivos, né? Não tem como não chegar. Vai tardar muito pouco, mas não vai falhar. Ele vai estar à tona muito em breve. Vou fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui no dia de hoje. Que a sua luz bendita esteja sempre no nosso caminhar. Que possamos, neste momento, sentir não só a sua presença, mas dos irmãos que aqui se encontram junto de nós. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo dia de hoje. Que possamos ir em segurança para os nossos lares, onde quer que tenhamos que ir, e que possamos levar as boas vibrações desta casa e espargir pelos nossos lares. Que sejamos abençoados por Ti, Mestre, hoje, agora e sempre, e obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Lembrando que o próximo encontro é o nosso almoço. Eu vou mandar o link para vocês, tá? A compra do convite para ser pela internet. Tá bom? Obrigado a todos. Bom retorno aos seus lares.